Obrigado, Thiago. Bom dia a todos e bem-vindos ao call de resultados do quarto trimestre de 2021 do XP Infra Debentures, do XPID 11. Eu sou o André Rocha, do time de gestão aqui da XP Asset, e estão comigo na linha o Eduardo Borges, o Thomas Rainer e Diego Davi. Vamos começar o call, acho que repassando pelas principais características do fundo e alguns acontecimentos do trimestre. Afinal, como o Thiago comentou, a gente abre para perguntas aqui do chat, respondendo cada uma delas. Então, só relembrando algumas características do fundo, o XPID 11 é um fundo de renda fixa, então conforme aqui a instrução CVM 555, destinados a investidores qualificados, com uma taxa de administração de 0,95% e sem taxa de performance. Relembrando aqui que para pessoas físicas, o fundo possui benefício fiscal de imposto de renda, tanto no pagamento de rendimentos quanto no ganho de capital, enquanto que para pessoa jurídica, há incidência aqui de 15% de imposto de renda, essa alíquota de 15%. E conforme aqui a gente já tem realizado desde o início do fundo, compromisso aqui do time de gestão de realizar distribuições mensais. Lembrando que no primeiro momento, e até o que é previsto no regulamento, seriam distribuições pelo menos semestrais, mas a gente tem atuado aqui fortemente para que a gente consiga manter essa recorrência mensal aqui para os nossos investidores. Passando de página, Thiago, por favor, a gente já vai direto para os principais acontecimentos do trimestre, né? E a gente vale aqui, acho que, enfatizar duas notícias muito positivas que a gente teve no período. Aqui no mês de novembro, a gente teve a energização de Campitiba e a energização da última SPE de Arteon Z, então marcando aqui a energização de todos os nossos ativos de linha de transmissão. Então, um marco bem importante para a gente, né? Um de-risk muito importante, vis-à-vis que para todos os nossos ativos de linha de transmissão, Campitiba, Arteon Z, que é composto por 5 projetos de linha de transmissão, e a ONT, todos já se encontram em operação. E falando um pouco aqui de distribuição de rendimentos, a gente teve uma distribuição de R$ 2,70 no período, 3 distribuições de 90 centavos, finalizando o ano com uma distribuição total de R$ 7,95 por cota. E aí uma informação bem importante, né? Até pegando aqui uma informação que a gente divulgou no material publicitário do fundo, no início do IPO, esse valor representa 50% acima dos R$ 5,30 que a gente tinha indicado no material publicitário. Então, além de conseguir reduzir a periodicidade de semestral para mensal, a gente conseguiu distribuir 50% acima do que a gente tinha se comprometido no material publicitário. Passando aqui para a próxima página, Thiago, acho que a gente tem aqui uma visão geral do nosso portfólio, né, compostas pelas mesmas emissões que a gente tinha no trimestre anterior. Então, a gente continua tendo aqui as nossas 6 debêntures dentro do portfólio do fundo, apenas com uma pequena redução aqui na exposição de OXY, que a gente realizou apenas para fins de manter a exposição máxima, que o fundo tem de até 40% do emissor. Mas, de modo geral, o portfólio do nosso fundo ele se mantém muito semelhante ao que a gente tinha no final do trimestre passado com as mesmas emissões. Passando para a próxima página, acho que é um ponto que vale a gente enfatizar que a alocação da carteira, que sempre se manteve aqui muito alta, então a gente está próximo de 100%, a gente mantém só um caixa mínimo operacional de 1,6%. E aqui a gente tem as características de cada uma das debêntures, né? Aqui nas próximas páginas a gente vai entrar em cada uma delas. E vale a pena só a gente enfatizar também a duration dessa nossa carteira, que gira em torno de 6,9 anos. Passando para a próxima página, Thiago, acho que essa é uma página bem importante aqui que os investidores perguntam muito para a gente, que é a análise de sensibilidade do preço versus aquisição, né, e o retorno da cota. Então, o que significa isso? Né? Se o investidor compra uma cota a R$ 85,00, por exemplo, ele tem um investimento líquido no bolso dele, considerando que é uma pessoa física, de IPCA mais 9,6%. Assim como se ele comprasse R$ 87,50, seria 9,1, a R$ 90,00, 8,6%. Então, aqui vocês conseguem ter uma visibilidade, né, de qual o nível de retorno para cada um dos preços que a cota vem sendo negociada e, eventualmente, qual o preço que cada investidor comprou, realizou seu investimento no nosso fundo. Falando um pouco aqui, na mesma página, Thiago, acho que alguns números que vale a pena a gente enfatizar, né? No fechamento do mês de dezembro, ao preço de R$ 89,30, o retorno implícito do investimento era de aproximadamente IPCA mais 8,8 líquido. Aqui que a gente consegue ver dentro desses quadros, o penúltimo quadro, da parte de baixo, isso aqui já é líquido da taxa de administração e para pessoa física, líquido de imposto de renda, que equivale aqui a um spread de aproximadamente 356 bips acima da NTNB de 2030. Fazendo essa referência ao preço de fechamento de ontem, que foi de R$ 85,30, a gente está falando de um retorno líquido para o investidor de aproximadamente IPCA mais 9,6%.
que equivale aqui também a um número aproximado de 440 bips acima da NTNB de 2030. Ou seja, a gente está conseguindo entregar um fundo que é líquido para a pessoa física, tanto no ganho de capital quanto nos rendimentos, que é o preço atual, está entregando um retorno de aproximadamente IPCA mais 9,6, que equivale aqui a um spread de aproximadamente 440 bips acima da NTNB. Só relembrando, pessoal, todos esses números que a gente está apresentando aqui nessa análise de sensibilidade, eles já são líquidos de taxa de administração. E para a pessoa física, como a isenção aqui do imposto de renda, esse valor também aqui é líquido de imposto de renda, né? Já é líquido no bolso do investidor. Passando aqui para as próximas páginas, a gente vai dar uma sequência aqui e falar rapidamente sobre os ativos do nosso portfólio, que não se alteraram muito em relação ao último call, então a gente vai passar aqui de forma mais breve e abrir para as perguntas na sequência. Primeiro ativo, a linha de transmissão Campinas-Itatiba, a Camptiba, é um ativo que eu comentei com vocês, entrou em operação em novembro do ano passado, é um ativo que a gente acompanha há mais de 2 anos aqui pelos fundos da XP, né, como debenturista, né, dessa operação. É um ativo de 25 quilômetros no interior de São Paulo, com uma RAP de 22 milhões de reais, e que vem performando assim, de forma excepcional desde a entrada da operação. Né? Então, ele mantém 100% de disponibilidade desde o início da operação em novembro, e a gente está bem satisfeito com o investimento. Falando de forma geral aqui das características, é uma debênture de IPCA mais 9, que vai cair para IPCA mais 7,5 um ano após a energização. Ou seja, entrou em operação em novembro de 2021, e a partir de novembro de 2022, essa remuneração vai cair para IPCA mais 7,5, mas só relembrando que essa queda aqui da remuneração, ela já está contemplada nos números que eu comentei com vocês aqui das rentabilidades. E falando um pouco de CSD, a gente mantém 1,30, que é um covenant aqui financeiro, e de garantias a gente tem um pacote de projeto, né, garantias do projeto, alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios, a fiança do acionista até o completion, e a gente tem o contrato de suporte dos acionistas também até a conclusão da obra. Né? Então, uma vez que o projeto agora já está operacional, o investidor já fez já realizou todos os investimentos, essas últimas 2 garantias elas cairão. Né? Então, a gente vai continuar só com a alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios e a conta reserva. Passando para a próxima página, falando um pouco aqui da Aurilândia do Norte, a ONT, é um ativo também que já se encontra em operação desde junho de 2018, então já tem mais período aqui, né, de operação. Analisando os últimos meses, ele tem uma disponibilidade muito próxima de 100%, assim, próximo de 99,7%. É um ativo com uma RAP próxima de 15 milhões de reais. Então, até quando a gente faz uma comparação do tamanho dessa dívida total, que é uma dívida de 30 milhões de reais, com a RAP de 15 milhões de reais, a gente vê que o ativo está muito desalavancado, porque a gente tem que pensar que esse ativo ele vai gerar receita até 2039, ou seja, em 2 anos ele poderia pagar minha dívida inteira e ele ainda teria aqui aproximadamente mais 15, 16 anos recebendo receita. Falando um pouco aqui de remuneração, essa debênture ela tem um cupom de IPCA mais 6,15 e tem as garantias aqui do projeto, né? Então, o que se tornou aqui a Camptiba, alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária de direitos creditórios e uma conta reserva. Passando para o próximo ativo, Thiago, falando da T1Z, cuja última SPE entrou em operação em novembro também, é um ativo que se encontra 100% em operação, é uma debênture também que a gente faz acompanhamento há bastante tempo, com uma remuneração de IPCA mais 5,8%, e o pacote de garantias também de pacote de Project Finance, né? Então, alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária dos direitos creditórios, conta reserva e a fiança do antigo controlador, até a entrada da operação dos projetos, né? Que também caiu agora recentemente. Passando para o próximo projeto, falando um pouco da Oxy Participações, que é o nosso projeto aqui de geração térmica, localizada em Roraima, que participou aqui do leilão de 2019, de A-2, então está muito próximo aqui da entrada em operação. É uma operação que a gente tem aqui de aproximadamente 122 milhões de reais, com PPA, então o preço de venda de energia acima de 812 reais, um preço bem elevado, mesmo considerando os preços atuais. É um ativo que deve entrar em operação aqui até março, né, até o final do mês que vem. Então, a primeira SPE deve entrar em operação agora no mês de fevereiro e as últimas 3 SPEs ainda no mês de março. E uma notícia também positiva, na semana passada a gente teve a energização do primeiro trecho de linha de transmissão. Então, o projeto se encontra aqui numa fase bem avançada de conclusão de obras e a gente também está muito satisfeito com o investimento. Né? Então, quando a gente fala aqui de remuneração, é um ativo que, por nós corrermos um pouco mais de risco, por ter uma fase pré-completion ou risco de construção,
a gente está rodando IPCA mais 10,25. Então, de fato, hoje isso é uma remuneração muito atípica, né? Muito acima do que a gente pode encontrar no mercado. Relembrando que uma vez que o ativo se encontra em operação e haja o completion financeiro, ou seja, a companhia consiga comprovar que o ativo esteja gerando conforme previsto, esteja gerando caixa, a remuneração vai cair para IPCA mais 7,25. E quando a gente fala do pacote de garantias, a gente também tem alienação fiduciária de ações, a gente tem cessão fiduciária dos direitos creditórios, conta reserva e alienação fiduciária aqui dos equipamentos, né? Então, pensando que é uma indústria, é uma planta térmica, a gente tem aqui alienação fiduciária da caldeiras, equipamentos industriais, maquinários e os ativos fixos. E, por fim, a gente juntou aqui as últimas duas debêntures, as PCHs Gameleira e PCH Goiás, são dois ativos que a gente tem uma exposição pequena no fundo, então a gente está falando aqui de uma exposição total de 16 milhões de reais, que isso representa hoje aproximadamente 12% da emissão total, mas lembrando que a gente tem, dentro dos fundos da XPA, a gente tem o restante da emissão, então a gente tem poder aqui de sentar na mesa com o investidor, com o emissor, em eventual necessidade aqui, e conseguir aprovar a matéria que for melhor aqui para os nossos investidores, para os cotistas. A gente está falando de uma remuneração de IPCA mais 9,04 durante a fase de construção, e aí vai seguir muito a ideia aqui de Oxy, né? Então, enquanto o ativo tiver um pouco mais de risco, porque tá em fase de construção, ele vai rodar uma taxa um pouco mais alta. A partir do momento que tiver aqui o completion financeiro, ela vai cair para IPCA mais 6,5. E relembrando aqui as garantias, a gente também está falando de alienação fiduciária de ações, cessão fiduciária dos direitos creditórios, conta reserva e a fiança do acionista controlador aqui até o completion financeiro. Então, a gente passou aqui rapidamente, né, pelos nossos seis debêntures, que a gente juntou aqui em 5 slides. A gente falou um pouco também aqui da nossa remuneração, assim, nosso fundo, de fato, está pagando uma rentabilidade muito acima quando a gente compara outros peers de mercado e mesmo oportunidade de debênture a mercado, relembrando que tudo que a gente mostrou para vocês, pessoal, são investimentos líquidos para a pessoa física, né? Tanto no pagamento de rendimento, quanto no ganho de capital. E agora eu deixo aberto aqui para perguntas e respostas, para mim e para todo o time de gestão que se encontra na linha aqui, para a gente responder cada uma delas. Bom, vou passar aqui para a primeira pergunta, então, do Maurício. Desde o primeiro investimento, em junho de 2021, o valor da cota caiu 19%. O que acontece? Maurício, assim, é difícil te responder isso aqui, porque até é uma dinâmica de compra e venda, né? Uma dinâmica normal aqui de demanda e oferta de mercado. A gente tem trabalhado ativamente aqui para aumentar a liquidez do nosso fundo. A gente tem formador de mercado, Banco Fator, justamente para diminuir esse eventual liquidez e poder dar uma saideira aqui para o eventual investidor. Mas o que a gente tem observado mesmo como um movimento de mercado é uma queda mesmo, uma abertura da taxa de juros, uma abertura das NTNBs longas, que a gente observou desde o início do fundo, né? Então, quando a gente olha aqui os últimos 10 meses, quando o fundo foi listado, as NTNBs longas abriram bastante. Só relembrando, esse é um fundo de renda fixa, mas não quer dizer que, por ele ser renda fixa, ele não tem volatilidade de mercado, porque as nossas debêntures, elas são todas marcadas a mercado, né? Então, o administrador do nosso fundo, o Banco Genial, ele realiza essa precificação market-to-market, né, diária, ou seja, se as NTNB, se as taxas de referência, elas abrem, se elas aumentam ao longo do tempo, o valor das debêntures tende a cair, assim como qualquer outro investimento de renda fixa que tenha uma certa liquidez. Então, essa justificativa aqui, Maurício, a gente está muito relacionada ao movimento de mercado, e o que a gente tem feito, assim, de toda forma aqui, né, todo o time de gestão tem se empenhado, fazer calls para ser o mais transparente possível, né, esses calls trimestrais de resultado, mostrar que o fundo tem performado. A gente distribuiu 50% a mais de rendimento do que a gente tinha se comprometido no primeiro momento. Então, são sinalizações de que o time de gestão tem feito tudo que é possível, que é melhor para o investidor, mas a gente também não consegue controlar o cenário macro. Qualquer dúvida, Maurício, também, por favor, responde aqui que a gente faz a réplica. E uma segunda pergunta sua, o comunicado do quarto trimestre de 2021 menciona, tendo em vista que a distribuição de rendimentos impactará a cota do fundo no fechamento de 31 de janeiro de 2022, a partir de 1º de fevereiro de 2022, as cotas serão negociadas ex-amortização parcial. O que quer dizer isso? Maurício, assim como todos os fundos, né, uma vez que você paga o rendimento, a cota do dia subsequente, ela é marcada para baixo, justamente no montante que você distribuiu. Ou seja, se eu tenho uma cota hoje, custa R$100, eu fiz uma distribuição de R$2, no dia seguinte,
O investidor ele vai ter uma cota de R$ 98 mais os R$ 2 que ele vai colocar no bolso a título de rendimento. Ou seja, se não houver essa marcação, haveria aqui uma, assim, não deixaria de fazer sentido, né? Porque eu distribuí R$ 2 para o investidor continuaria tendo uma cota de R$ 100 e mais R$ 2 no bolso. Então, isso aqui nada mais é que uma dinâmica normal, né, para todos os investimentos que são realizados em pagamento de rendimentos, seja através de amortização ou dividendos, há essa marcação aqui, né, de ex-dividendos, ex-amortização no dia subsequente. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Josiane. Qual é o efeito da marcação a mercado na distribuição dos rendimentos? Boa pergunta, Josiane. A gente acompanha aqui meio que diariamente, né, a marcação aqui dos nossos administradores e como é que é feita, né? A longo prazo, toda variabilidade, né, das curvas de referência, então, por exemplo, das NTNBs de 2030, 2035, acaba afetando na precificação diária dos fundos, né, diária das nossas debêntures. Como a gente recebe aqui, pensando na dinâmica mês a mês, a cota do fundo, ela varia de acordo com três grandes grupos, posso dizer assim. O primeiro deles é a marcação a mercado. Então, se a marcação de um determinado mês sobe ou desce, isso acaba impactando aqui o patrimônio líquido do fundo, assim como os rendimentos que a gente paga para os nossos investidores. E, por fim, quanto que as nossas debêntures estão remunerando, né? Qual que é o carrego das nossas debêntures ao longo do tempo. Então, sem dúvida, o efeito da marcação ela pode ser positiva ou negativa, dependendo de qual é a abertura aqui, o fechamento das taxas de NTNB de longo prazo. Passando para a próxima pergunta aqui do Alexandre. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Como está a perspectiva de entrada na operação dos ativos da Oxy? Bom, eu falei um pouco recentemente, né? Então, o que a gente tem hoje de cronograma? Primeiro ativo deve entrar em operação aqui até o final desse mês, e os últimos 2 ativos devem entrar em operação aqui até o final do mês que vem. Posso até deixar a resposta aqui para o Diego, se você quiser me complementar, Diego. A gente também tem aqui uma linha de transmissão que foi energizada no mês passado, na semana passada. Mas, Diego, me complementa aqui se tiver algum outro ponto. É isso mesmo, André. Até Bonfim, até Pau Rainha, ambas já entraram com pedido de operação em testes. Então elas estão bem avançadas e devem entrar em operação ainda nesse mês, ainda em fevereiro. E as 2 restantes devem entrar em operação até o final de março, tá? Ótimo, obrigado, Diego. Partindo para a segunda pergunta do Alexandre, e como está o mercado de novas emissões? Vocês continuam encontrando oportunidades interessantes de investimento? Bom, obrigado de novo pela outra pergunta, Alexandre. A gente faz uma gestão ativa aqui, né? Então a gente está sempre procurando novas debêntures. O intuito desse fundo e do time de gestão é crescê-lo, né? Então, uma vez que a gente cresce o fundo, a gente vê vários benefícios, dentre eles, trazer mais liquidez para o nosso investidor, diversificar a nossa carteira. Então, uma debênture hoje de Oxy, por exemplo, que representa 38% e 39% da carteira, tende a reduzir, observando aqui que a gente vai crescer o tamanho do fundo. E, por fim, a gente possa alterar a destinação do público qualificado do nosso fundo para o público geral. Então, acho que são esses os grandes drivers aqui, né, de motivação para que a gente possa crescer esse fundo. A gente, de fato, tem encontrado boas oportunidades, mas o momento hoje, assim, pelo menos do preço da cota atual, de certa forma, inviabiliza novas vindas a mercado, né? Então, a gente tem isso em mente, é uma preocupação que muitos investidores trazem, né? Eles nos abordam questionando isso em relação a próximas ofertas. A gente tem um interesse, sim, mas a gente sempre vai levar em consideração aqui o preço de tela, né? A gente não vai agir aqui de uma forma que a gente destrua valor para o investidor, para o cotista atual. Passando para a próxima pergunta do André, qual o volume financeiro por cota reinvestido durante o ano de 2021? E se tiverem algum relatório ou documento de emissão, você tem a curva de reinvestimento planejada para o fundo. André, o que a gente tem feito aqui no nosso fundo, que a gente tem falado desde o início, a gente pretende devolver o capital, né, esses rendimentos aqui para o investidor. Então, o nosso fundo, a pretensão nossa é de fato ser um fundo de renda. Então a gente não pretende fazer os reinvestimentos. Se aparecer uma ou outra oportunidade que faça sentido, vis-à-vis o preço atual do nosso fundo e a rentabilidade do novo papel, a gente fará o investimento. Mas até o momento a gente distribuiu o rendimento que a gente foi recebendo, né? Então, olhando daqui para frente, até observando um pouco o tamanho das nossas emissões, a gente hoje tem uma concentração relevante, né? A gente tem 6 papéis
para um fundo de 320 milhões, 330 milhões de reais de patrimônio líquido, depende aqui do dia que a gente pegar como referência, mas, de fato, a gente tem devolvido esse capital para o investidor. Passando para a próxima pergunta, tem previsão de nova aquisição ao portfólio? Alcides, acho que a sua pergunta aqui, ela assim, de certa forma, ela até se mistura um pouco com a pergunta do Alexandre, né, que é em relação a novas ofertas. Hoje o nosso fundo está com uma alocação muito elevada, de 98,4%. Então, de fato, a gente nem tem espaço, né, para fazer novos investimentos, a gente mantém só um caixa mínimo ali, um caixa operacional. Uma vez que a gente tenha uma oportunidade de fazer uma nova oferta, de crescer o nosso novo fundo, aí sim a gente faria novos investimentos. Mas por hora, até por uma restrição de caixa, a gente não tem aqui uma próxima janela, um cronograma de novas aquisições. A outra pergunta do Alcides: previsão de emissão de subscrição de cotas para 2022, em caso afirmativo, terão preferência dos atuais cotistas? Alcides, eu acabei até te respondendo aqui na primeira pergunta. Então, a gente, por hora, não tem uma previsão, né, vis-à-vis o preço atual da cota, mas já posso responder sua segunda pergunta. Em caso afirmativo, terão preferência? Sim. Aqui, pelo nosso regulamento do fundo, os investidores atuais eles têm direito de preferência de subscrição em novas ofertas. E a última pergunta do Alcides: o fundo tem, por regra, não emitir nova subscrição com valor abaixo do VP. Alcides, isso aqui, assim, no nosso regulamento, a gente tem algumas previsões, mas isso aqui é mais uma mensagem no time de gestão, né? A gente se preocupa muito com os nossos investidores que acreditaram na gente desde o início. Então, assim, a gente sabe que vocês entraram na emissão inicial. De fato, assim, o fundo, em termos de valor de mercado, né, ele apresentou aqui uma depreciação, aqui, talvez muito motivado pelo cenário macroeconômico, mas a gente sempre leva em consideração aqui para as novas ofertas, sem dúvida, o preço atual, tá? Então, fica despreocupado aqui que o time de gestão está fazendo o máximo possível justamente para maximizar o valor do investidor. E tem uma outra pergunta aqui da Josiane. Obrigado, Alcides, sem problema. Uma outra pergunta da Josiane: já está ocorrendo a amortização do principal ou a amortização apenas de rendimento? Boa pergunta, Josiane. Como que a gente distribui nossos rendimentos, né? Até por ser um fundo 555? Isso acho que é bem importante. Fundos de renda fixa, eles não têm a previsão de pagamento de dividendo. Todo rendimento ele é realizado através de amortização, seja de principal ou seja de rendimentos. A gente tem realizado amortização de rendimentos todos os últimos meses, e a amortização de principal, que a gente tem realizado também, se refere ao componente de PCA das debêntures. Ou seja, como investimento de debêntures de renda fixa, de investimento de debênture 2431, o componente de PCA, ele é acruado, né, ele é capitalizado ao principal. Se a gente não fizesse essa amortização de principal, o tamanho do fundo ele ia crescendo ao longo do tempo. E a gente não quer isso, né? A gente quer distribuir o rendimento para o nosso investidor. Então, a gente acaba distribuindo metade do rendimento aqui através de amortização de rendimento e o restante através de amortização de principal. Mas, até o momento, a gente não tem distribuído o principal da debênture, né? Então, a gente não está sendo repago pelas debêntures ainda. A partir do momento que a gente começar a receber esse dinheiro, a gente pretende retornar para o investidor também. Aí vai depender se a gente encontrar boas oportunidades no mercado, mas por hora, o que a gente tem entregue para o investidor é a componente de spread, então aqui que eu diria que é a amortização de rendimento, e a componente de PCA, que é a componente aqui de amortização de principal. Aí uma última pergunta aqui do André, só confirmando: sem reinvestimento o fundo terá cota terminal zero. Para além dos investimentos do fundo, teriam terminal zero. Isso. André, a longo prazo, se a gente não se a gente não reinvestir e não fizer novas ofertas, o valor terminal do fundo seria zero sim, tá? Pelo menos tenderia a zero. Aí só é válido só frisar esses dois pontos que eu comentei, né? Isso, a gente assumiria aqui duas premissas: que o fundo não faria mais novas ofertas, ou seja, ele não captaria mais recursos no mercado, e o segundo é que a gente, de fato, distribuiria 100% das amortizações das debêntures que a gente receber. Que também, assim, eu não posso te confirmar hoje, né, essa premissa, vis-à-vis que a gente vai receber esse rendimento, esse principal ao longo do prazo das debêntures. Então, por exemplo, a Arteon-Z tem mais 22 anos de debênture. Então, ao longo desses 22 anos, a partir do momento que a gente for recebendo o principal das debêntures, a gente vai decidir aqui pelo time de gestão se a gente encontra boas oportunidades para reinvestir ou se a gente devolve esse capital para o investidor. Mas a tendência é, se a gente não fizer novas ofertas e se a gente também não reinvestisse o capital recebido das debêntures, o fundo tenderia a zero. Mas aqui acho que tem um bom caminho até lá, né? Até o fim do fundo, que, só relembrando, o fundo tem prazo indeterminado,
mas o portfólio atual, a debênture mais longa é uma debênture de 24 anos no prazo inicial, né? Ela vai vencer em agosto de 2042, então a gente tem aqui mais 22 anos desculpa, 44, tem mais 22 anos aqui de prazo, e lembrando que o prazo médio desse nosso fundo é de 6,9 anos, né? A duration. Imagina, André, está à disposição. Vamos dar mais um minutinho aqui, pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, mas de toda forma, a gente já convida vocês a se inscreverem aqui, né, no nosso site, xpasset.com.br/xpeed. A gente preza justamente pela transparência aqui com os investidores, a gente, sempre que possível, a gente realiza calls com os nossos investidores, calls trimestrais, assim como esse que a gente está realizando agora, e toda nova atualização, seja através de relatórios ou de fatos relevantes, a gente envia para o nosso mailing. Então, a gente convida todos que ainda não estiverem inscritos a se inscreverem no nosso mailing lá pelo site. E a gente fica à disposição aqui também pelo contato de RI. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Eu acho que sem dúvidas adicionais aqui, Thiago, a gente pode terminar o call. Perfeito. Obrigado a todos pela participação. A apresentação trimestral de resultados do XP Infra Debêntures está encerrada. Lembramos também que a apresentação ela foi gravada e nós a publicaremos no site do fundo nos próximos dias, e reforçamos também os nossos canais de investidores, o ri@xpasset.com.br e o xpasset.com.br/xpeed. Agradecemos a participação de todos. Bom dia.